Olá galera, tudo bem? E aí, como é que vai as coisas? Tudo tranquilo? Bom galera, primeiramente, né, é um prazer estar aqui mais uma vez, junto com todos vocês. E antes de começar a comentar um vídeo aqui, eu gostaria de ler um verso bíblico, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Bom, galera, aqui basta, né? Para mim basta só esse verso. Tava vendo aqui um vídeo aqui no YouTube aqui a respeito de uma conversa do Marco Feliciano com o pastor presidente dos Gideões, o Reuel. Galera, eu fico impressionado. Eu tô impressionado como que como que tá a sujeira nesse mundo gospel. Galera, é sério, tá dando nojo. As coisas tá dando nojo. As pessoas abandonaram totalmente a palavra. Estão voltados 100% o dinheiro, para a vida carnal. Eu fiquei estarrecido quando eu vi essa conversa, quando eu vi esse diálogo entre Marco Feliciano e esse pastor. É de dar nojo. Porque, por que eu falo isso? O Marco Feliciano provavelmente estava aconselhando esse pastor, né, que está no desespero aí, porque fez uma burrada que não deveria fazer. E Deus mandou uma profecia lá na hora lá, desmascarou ele ao vivo, na frente de mais de 1.000 pessoas. O Marco Feliciano está mandando o pastor questionar a profecia do homem, do servo de Deus lá que deu a profecia para ele, mandando o filho dele para que ele venha fazer um vídeo. Eu já assisti esse vídeo também do filho dele explicando, tentando tampar o sol com a peneira. A gente vê claramente que tudo é por ganância, porque se o pastor realmente fosse um servo mesmo, um servo verdadeiro, ele tinha agido igual Davi agiu. Quando Davi recebeu a profecia de Natã, ele não foi questionar Natã se aquilo realmente era de Deus, se Natã estava realmente falando com ele, ou se estava falando era com o povo de Israel. Por quê? Porque eles estão querendo agora fazer o quê? Com que a profecia não seja direcionada ao pastor, e sim à igreja. Eu vi o próprio pastor fazendo um vídeo e explicando na internet que o vídeo, que a profecia não era direcionada a ele, e sim à igreja. Qualquer um que vê, que assistir o vídeo, vai ver claramente que a profecia foi direcionada diretamente a ele. Diretamente. Primeiramente porque ele está vendo que essa onda aí de prosperidade tá o que? Tá vingando, né? Tá dando dinheiro. Quantas pessoas estão ficando ricas aí nessa onda da teologia da prosperidade? Primeiramente que o pastor foi lá em cima do púlpito falar, né? Pedir R$ 1 milhão, falando que Deus estava levantando 1.000 pessoas, cada uma com R$ 1.000, e que Deus já havia até escolhido a pessoa. Ou seja,
uma forma de, né, de tentar, como que se diz assim, amenizando, não, estou amenizando aqui, não é eu, na verdade é Deus, porque tudo vão usar o nome de Deus, sempre usa o nome de Deus, sempre vai falar que é Deus, que foi Deus que falou, que foi Deus que pediu, tudo é Deus. E eu tenho nojo, porque Deus nunca que ia pedir esse tipo de coisa. Quando você vai lá para a época de Moisés, somente quando Moisés foi fazer lá o tabernáculo, Deus tocou no coração das pessoas e as pessoas levavam sem ser constrangido. Moisés não chegava e falava, ó, eu quero tanto, eu quero isso, eu quero... Não, cada um vai trazer aquilo que puder, cada um traga conforme, né, aquilo que for da capacidade da pessoa. Se a pessoa tinha muito ouro naquela época, ela trazia muito ouro. Se ela tinha pouco, ela trazia pouco. Se ela não tinha ouro, ela trazia prata. Se não tinha prata, ela contribuía com aquilo que ela podia. Entendeu? Aí o cara fala que não, Deus falou que 1000 pessoas com R$1000. Tá, e o que não tem R$1000? Como é que fica? A bênção só vai vir porque para aqueles que têm R$1000? É só se quem dá os R$1000 que vai ser abençoado? E eu não consigo entender, porque isso está virando, já está virando, já é como se fosse uma peste que está alastrando, já está tomando conta das igrejas tudo. Quase todas as igrejas hoje pregam essa maldita teologia da prosperidade. Isso não provém de Deus, isso não vem de Deus. E esse pastor, a igreja dele é uma Assembleia de Deus, coisa que a Assembleia de Deus até pouco tempo atrás abominavam. Elas abominavam esse tipo de coisa. No entanto, tá virando moda, infelizmente. E o Marco Feliciano está comentando com o pastor através do telefone. Ele fala que estava lá nos Estados Unidos, falando o quê? Não, pergunta ele lá, manda perguntar a ele se a profecia era realmente direcionada a você, porque talvez não era, porque está questionando, questionando o rapaz, porque não, mas você faz um vídeo, se ele não inverteu o que ele falou, né? No caso que dá para entender, você faz um vídeo e fala que não, que o filho dele é o vice-presidente e que ele falou aquilo para denegrir a sua imagem para que ele venha se tornar presidente. Só para você ver o cúmulo do absurdo que chegou. O cúmulo, olha onde que nós estamos chegando, gente. E o povo não consegue enxergar, não consegue ver. Aonde que um pastor, seja lá quem for, pode questionar a profecia? A profecia vem de Deus, mas a ganância é tanto pelo dinheiro, pelo poder, porque não quer largar o osso, porque dá dinheiro e não quer largar de jeito nenhum. É brincadeira, galera. Eu fico indignado. Eu sou um cristão. Mas eu vejo que as pessoas estão perecendo. Estão perecendo simplesmente porque não conhecem a palavra. Tudo que o pastor, só porque o cara é o pastor, tudo que ele falar lá,
pronto, vem de Deus, mas não é assim. Não é porque o cara é pastor que o que ele está falando está vindo direto da boca de Deus. Nós temos que provar o pastor, o que ele está falando, de acordo com a palavra. Se realmente aquilo está de acordo com a palavra. E não está de acordo com a palavra. Se ele está precisando de R$1 milhão, qual que era o correto dele fazer? Era chegar para a igreja e falar: eu estou precisando de R$1 milhão para isso, para isso. Pronto. Aquele que puder contribuir com 10 vai me dar 10. O que puder contribuir com 1.000 vai me dar 1.000. E não chegar a estipular valores. Não, é R$1.000. Eu quero R$1.000 de cada um. Por quê? Está estipulando valor? Qual a base bíblica que ele tem para estipular valor? Para apontar o valor? Então aí, infelizmente, foi da carne. Eu não vou falar que está sendo usado pelo diabo, porque eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto de falar que fulano está sendo usado pelo Satanás. Não. Carnal. Tá? Nós, homens, muitas das vezes agimos carnalmente e não espiritualmente. Se ele tivesse agido espiritualmente, ele ia fazer conforme Paulo fala, né? Cada um contribua conforme aquilo que está no seu coração. Pronto. Se o irmãozinho lá, o simplesinho lá, puder dar R$5, amém. A viúva lá não deu lá o último centavo que ela tinha e não deu mais do que o que deu, que dava lá, um exemplo, R$1.000, um exemplo aqui, uma deu R$10, mas é tudo que ela tinha. O outro, no entanto, deu 1.000, mas é porque estava sobrando. Então quem deu mais? O que deu 10. E é assim que Deus trabalha. Primeiramente, que Deus não precisa de nós. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas, no entanto, a obra dele sim é carente. A obra dele precisa. Para quê? Para que venha a ser pregado o evangelho. Mas, infelizmente, hoje as pessoas gastam milhões e milhões e milhões com programas de TV. Está pregando o evangelho? De certa forma tá. De certa forma tá. Mas não do jeito que deveria ser. Porque eu acompanho de vez em quando algum programa evangélico e eu fico às vezes até triste, né? Porque aquele que muitas vezes está usando o dízimo dos irmãos, está usando as ofertas dos irmãos para manter aquele programa no ar, e de 1 hora de programa você vai ver mais ou menos 15 minutos de palavra. O resto todo é propaganda. Estou falando de um certo pastor, que eu não vou citar o nome dele, não tem necessidade de eu citar o nome dele, mas creio que a maioria das pessoas vai entender quem que é. 15 minutos de palavra. O resto ou é fazendo propaganda de CD, DVD, não sei mais o que, campanha não sei mais para onde, ou é pedindo dinheiro. Infelizmente. E o Marco Feliciano tá caindo mais uma vez. Infelizmente. Se é de reconhecer o erro, se era dele chegar e aconselhar o pastor, que provavelmente o pastor ligou para ele, ou ele ligou para o pastor para dar um conselho, mas o conselho não foi bom, porque ele deveria falar o seguinte, né? Se fosse realmente um conselheiro de Deus que estava ali para falar da palavra, mostrar para ele a verdade, o que tinha que fazer? Você errou, peça perdão, volte atrás, reconheça o seu erro, se reconcilie, peça perdão perante a igreja e pronto, está tudo resolvido. Mas infelizmente, ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém. Desde a época dos profetas de Israel, os profetas chegavam lá para dar uma palavra lá para um rei, um sacerdote,
sempre foram questionados, sempre. Os poderosos sempre questionam. Eles nunca querem estar errados. Para eles sempre estão certos. Passam por cima de todo mundo, infelizmente. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo e vai cobrar muito em breve. Bom, galera, esse é o comentário que eu tinha para fazer do vídeo do Marco Feliciano, que está descrito como bomba, né? Porque na verdade é uma bomba mesmo. O mundo evangélico, principalmente o mundo pentecostal, que ele fala, né? Ele cita lá o mundo pentecostal. Eu sou de uma igreja pentecostal e tá ficando mal vista, tá ficando mal falada. São escândalos e mais escândalos, mentiras e mais mentiras, erros e mais erros, heresias e mais heresias. Então tá ficando difícil. Mas isso é profético, né? Nos últimos dias surgiram muitos falsos profetas. Infelizmente, não tem como a gente evitar. Não pode compactuar. E também não estou aqui porque também no comentário, se vocês observarem bem, se vocês quiserem assistir depois, pode pesquisar aí. Fala, né? O Marco Feliciano fica falando de escândalo, que as pessoas ficam propagando escândalo, mas ninguém está propagando. Quem está propagando é eles mesmos. São eles que estão fazendo um escândalo, estão escandalizando a palavra de Deus. Então ele não tem que culpar as pessoas que jogam na net. Os falsos profetas têm que ser expostos mesmo. Tem que mostrar as heresias dele, as mentiras, as falsidades dele. Não tem como a gente ficar calado. Nós não devemos ficar calados. Nós não devemos nos conformar com esse mundo. Não podemos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Depois assista um vídeo, tira as próprias conclusões, tanto da profecia como do pastor Reuel se explicando, o outro lá, o vice-presidente lá explicando também, porque é o filho do pai que deu a profecia. É isso aí, galera. Fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.